Ferreira postou no Instagram ele tocando uma música católica. Essa música virou sucesso na voz ninguém mais, ninguém menos do padre Marcelo Rossi, um padre católico, evidentemente. Olha só a música. Em você, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. Tum, 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 tum. É como um sonho. Algumas pessoas já até levantaram a bola dizendo o seguinte: mas o Nicolas Ferreira poderia se tornar católico e tudo mais. Acho meio difícil, ele vem de uma família protestante, o pai dele é pastor, mas é interessante ver que ele toca música que virou sucesso na voz de um padre. No entanto, cabe dizer o seguinte: essa música que virou sucesso na voz do padre Marcelo Rossi, o autor, salvo engano, ele é evangélico. Então essa música não é uma música composta por um autor católico. Mas de qualquer forma, é uma música que muitas vezes é tocada em missas e muitas vezes os protestantes também tocam essas músicas. Pessoal, dando seguimento a esse vídeo, algo bem interessante que foi revelado pelo IBGE. Mais de 4 milhões de pessoas deixaram as igrejas evangélicas. E o porquê disso? De acordo com o IBGE, essas pessoas deixaram a igreja por causa de questões políticas, por causa do dízimo, por causa de alguns pastores e outros fatores. Mas o fato é que muitas pessoas estão deixando a espiritualidade, são os desigrejados, e também muitas pessoas estão indo para a igreja católica. Olha só o que essa moça disse. Vocês sabiam que está tendo centenas de conversões de evangélicos ao catolicismo? Adventistas, batistas, presbiterianos e até os desigrejados. Aqueles que já frequentaram alguma igreja e estavam sem frequentar nenhuma. Eu era evangélica e me converti ao catolicismo. E quando eu me converti, eu pensei que não tinha muitas pessoas que faziam esse caminho de evangélico para catolicismo. Daí eu comecei a descobrir dezenas de pessoas. Cada pessoa tem um caminho diferente. Até gente da Umbanda eu já conheci que se converteu ao catolicismo. E depois que eu postei o meu vídeo falando que eu tinha me convertido, eu recebi centenas de mensagens de pessoas que estão se convertendo ou que já se converteram ao catolicismo. Comenta aqui se você tem vontade de conhecer a igreja católica. Essas pessoas deixaram a igreja protestante não é simplesmente que elas estão indo para outra religião. Muitas vezes as pessoas estão se tornando ateias ou deixando de cultuar qualquer religião. Mas eu já trouxe vários vídeos aqui no canal de pessoas que se tornam católicas. E não há nenhum problema nisso. É inusitado, porque geralmente as pessoas acham que o comum é a pessoa católica se tornar evangélica. Às vezes ao contrário acontece também. Mas um fato interessante também que aconteceu nessa semana é que o Júlio Lancelotti, ele resolveu se tornar um político dentro da igreja. Ele não é mais exatamente um padre, é o que às vezes se parece. Olha só o vídeo. Esse bonezinho que nós trouxemos e que depois será enviado mais vezes para cá com o padre James é Frassati, Movimento Antifascista. Vamos todos dizer, nós não somos fascistas, nós somos fascistas e não aceitamos o fascismo. Palestina livre! Sem anistia! 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 Essa é a força do povo. Esse é o amor de Deus que faz o povo se mobilizar e derrubar a PEC da blindagem.
quando o povo se une em todas as cidades, quando a voz do povo grita alto pela vida e pela liberdade, os poderosos tremem e os covardes põem a viola no saco. Não passarão! Aí, pessoal, vocês poderiam pensar o seguinte: mas o Dom Odaí falou sobre comunismo, que é a aparição de Fátima, né? Profecia lá de Fátima. O Dom Odaí também falou dos presos do 8 de janeiro e tudo mais. A questão é a forma como o Júlio Lancelotti fala para as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas começam a gritar sem anistia, é diferente. O Dom Odaí, às vezes outros padres, comentam certas coisas políticas, mas não é uma coisa que incita as pessoas a ficarem aplaudindo, gritando, não. Mas o padre Júlio Lancelotti praticamente se torna um político dessa forma. Ele não está sendo exatamente mais um padre, mas exatamente um ativista político. Então não tem muito sentido a vida de padre usar a igreja como palanque político para propagar suas ideias políticas. Seria estranho se fosse ao contrário, do mesmo jeito. Apoiando Bolsonaro, apoiando Lula, apoiando a favor, contra a anistia. Não faz muito sentido isso dentro da igreja. Esse tipo de protesto, ainda mais depois de uma missa e tudo mais, ele está lá como padre. Não faz sentido de nenhum jeito. Então rezemos pelos nossos sacerdotes. Salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei.